Colossenses capítulo de número 1, e o versículo 3, 4 e 5. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Amém, meus amados irmãos? Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, esta igreja de Colossos era uma igreja unida, era uma igreja forte, era uma igreja que amava os irmãos, aleluia, era uma igreja que observava as necessidades dos servos daquela igreja, mas era uma igreja, meus amados e queridos irmãos, que estava passando por uma dificuldade, estava passando por, aleluia, dificuldades espiritual, porque no meio da igreja de Colossos, diz-nos a Bíblia que levantou falsos mestres, falsos doutores, que estavam ensinando outra doutrina e estava tirando os irmãos da visão, estava tirando os irmãos, aleluia, do alvo que era Cristo Jesus. Estes falsos mestres, meus queridos, ensinavam que a salvação era um processo longo e que dependia de rituais espirituais. Meus queridos irmãos, enfatizavam estes falsos doutores, esses falsos mestres que, aleluia, aparentava saber tudo, mas na realidade estavam fora da palavra, enfatizavam o espiritismo e a adoração a espírito como uma precaução, meus queridos irmãos, como uma prevenção do mal. Então eles ensinavam que Jesus não era suficientemente apto para salvar a vida deles e que eles precisavam então, meus amados e queridos irmãos, oferecer rituais espirituais a entidades malignas. O apóstolo São Paulo, ele não havia pisado seus pés na igreja de Colossos. Aleluia, as informações desta igreja chegaram até Paulo por intermédio do seu fundador da igreja de Colossos, chamado Epáfras, que fora visitá-lo na prisão e levava notícias da igreja para o apóstolo Paulo. No capítulo de número 2, versículo 5 diz: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. Paulo, então, irmãos, ele vai escrever esta carta à igreja de Colossos, esta igreja abençoada que estava localizada perto de Laodiceia, a sudoeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. Esta igreja, irmão, foi fundada como através da obra missionária que Paulo realizara na Ásia, em Éfeso. Amados e queridos irmãos, Epáfras se converteu, aleluia, em uma dessas viagens missionárias e Deus usou para fundar a igreja de Colossos. Paulo então ele vai escrever, irmãos, ditando a verdadeira doutrina, a palavra do Senhor que transforma, a palavra de Deus que santifica, a palavra do Senhor que transforma. Meus amados e queridos irmãos, aleluia. Então Paulo ele começa escrevendo assim: graças damos a Deus todas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Paulo prezava a oração, aleluia. Então Paulo ele começa a orar para que Deus viesse, aleluia, fortalecer os irmãos, para que eles continuassem arraigados e edificados
firmados na fé e corroborados em Cristo Jesus. Paulo vai dizer: orando sempre por vós. É o dever da igreja orar uns pelos outros. Louvado seja Deus. Quando nós lemos Atos, meus amados irmãos, no capítulo de número 1, quando Jesus ele é assunto aos céus, a ordem foi para que os irmãos voltassem para Jerusalém. Lá eles estavam no cenáculo, e diz a Bíblia que continuamente eles faziam oração, continuamente oravam a Deus, esperando a promessa de Deus a cumprir-se sobre as vossas vidas. Quando lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós vemos Pedro e João subindo a hora nona ao templo, a hora da oração, e o milagre do coxo é realizado. Quando lemos Atos capítulo 4, versículo 31, diz a Bíblia que os irmãos oraram, Deus moveu o lugar, aleluia, estremeceu tudo, e os irmãos anunciavam a palavra do Senhor com mais ousadia. Quando lemos, meus irmãos, Atos capítulo de número 6, diz a Bíblia que a igreja, os discípulos estavam aumentando. Então os apóstolos convocaram os discípulos e disseram: meus irmãos, não é razoável que nós permanecemos na palavra e, aleluia, no atendimento cotidiano. Vamos nomear aqui, irmãos, 7 varões cheios do Espírito Santo, e de boa reputação, e de sabedoria, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A igreja que persevera na oração é uma igreja vitoriosa. A igreja que persevera na oração é uma igreja de autoridade. A igreja que persevera na oração é uma igreja ungida e cheia da glória de Deus. Cadê os perseverantes na oração aqui nesta noite? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, desde o dia da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso fiel ministro, que para vós, aleluia, é um fiel servo do Senhor, ensinador da palavra. Meus amados e queridos irmãos, aleluia, Colossos era uma igreja missionária, era uma igreja que expandia, era uma igreja que fazia notório o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era uma igreja cheia de ousadia. Paulo vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Quem conhece a graça do Senhor quer compartilhar, quem conhece a graça do Senhor quer falar dela, quem conhece o Evangelho quer pregar o Evangelho. Paulo dissera: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem acepção de pessoas. Bendito seja a presença do Senhor. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Louvado seja Deus, e crescendo no conhecimento de Deus. Sabe por que a igreja ela tem que buscar a sabedoria de Deus? Meus amados irmãos, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos enganadores, eles são lobos devoradores vestidos de ovelha. Você olha para eles, tem cara de santo, tem cara de crente, tem cara de evangelista, tem cara de pastor, mas distorce a palavra
palavra, aleluia, só com sabedoria, é conhecimento de Deus, nós vamos ter discernimento desta raça que está se infiltrando dentro da igreja e corrompendo os bons costumes. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome santo e glorioso do nosso Deus. Meus amados irmãos, a igreja nunca precisou de sal grosso, a igreja nunca precisou de rosa ungida, a igreja nunca precisou de lençol ungido, a igreja nunca precisou de seus servos, de seus membros vender casas, doar pagamento, vender liquidificador, batedeira de bolo para angariar, aleluia, bênção. Isso são os falsos mestres, louvado seja Deus. Mas nesta noite o Senhor está nos revestindo de uma sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, sem parcialidade, é de bons frutos. Receba a sabedoria de Deus nesta noite. Dá uma melhorada para mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Agora Paulo vai dizer: vocês não precisam se dobrar diante de Baal, vocês não precisam se dobrar diante de entidade espiritual, vocês não precisam se dobrar diante de anjo, nem de arcanjo, nem de Miguel, nem de nada. Jesus é suficientemente poderoso para perdoar os vossos pecados e escrever o vosso nome nos céus. Ele nos tirou do poder das trevas, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Oh, meus irmãos, se você pegar o microfone, você tem um testemunho para dar aqui nesta noite. Quem era você outrora, antes de conhecer Jesus? Quando Jesus te tirou do poder das trevas, quem era você? Eu era um homem viciado na cerveja, no cigarro. O diabo ia me matar. Não era para estar pregando aqui nesta noite, mas Jesus estendeu a sua mão para mim, me tirou do lamaçal do pecado e me transformou e trouxe para a tua presença. Bendito seja Deus. Aleluia. Oh glória, você pode adorar, porque nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, meus queridos irmãos, Deus é maravilhoso. Bendito seja o Pai. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Adore a Deus, glorifique a Deus, magnifique o seu nome nesta noite, irmãos. Adore ao Santo de Israel nesta noite. Adore aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem o domínio, aquele que tem o controle, aquele que te conhece, aquele que sabe o que você entrou aqui nesta noite pedindo. Deus conhece o teu coração, Deus sabe, Deus não te esqueceu, Deus nunca vai te deixar. Está difícil, eu sei, minha filha, mas a ordem de Deus nesta noite é prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa-me dizer uma coisa: Jesus te ama. Diga para o teu irmão: Jesus te ama. Pastor, Jesus te ama. Jesus te ama, presbítero. Sonoplasta, Jesus te ama. Moça, Jesus te ama. Moça, Jesus te ama. Jesus te ama. Olhe,
Deus não esqueceu de você. Jesus te ama. Está chegando providência de Deus aqui nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, está difícil, mas Jesus está conosco. Está complicado, mas Jesus está contigo. Eu sei, mas Jesus nunca te deixou, minha filha. Aleluia, depois do deserto tem um campo fértil te esperando. O tempo de cantar está chegando. Já se ouve o cantar dos pássaros no seu jardim, minha filha. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, não pare, não pare. O Senhor está dizendo para alguém aqui: não pare. Não é tempo de parar. Não é tempo de cochearmos em dois pensamentos. Não é tempo de olhar para trás. Jesus está às portas. A esperança que nos está reservada nos céus está perto de nós, aleluia, cruzar os portais celestiais da glória. Só mais um pouquinho de tempo e Jesus está nas portas. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aí Paulo vai colocar Jesus acima de todos os nomes que se nomeia nesta terra. Ele vai dizer: Ele é, glória a Jesus, a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Aleluia, aleluia, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito de toda a criação, para quem tudo tenha preeminência. Bendito seja Deus. Deus está acima de tudo. Quando Isaías escreve no capítulo 40, verso 22, ele vai dizer que Deus está sentado sobre o globo da terra. Irmão, já pensou o tamanho de Deus? A terra é o seu trono, a sua cadeira. E quando ele olha para baixo, ele descortina os céus como tenda para nele habitar. Olha para os seres humanos e vê eles como gafanhotos. Ele é o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e ninguém há que esquadrinhe o seu entendimento. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão, voarão como águias, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Ele dá vigor ao fraco, ele revigora as forças àquele que não tem nenhum vigor. Aqueles que esperam nesse Deus tão grande nesta noite, espera nele, confia nele, coloque a sua confiança nele. Ele é o Criador de todas as coisas. É mais ou menos assim, irmãos. Deus chama a existência as coisas que não são, como se elas já fossem, como se elas já existissem. Aí a gente olha para a nossa necessidade e muitas das vezes nos desesperamos, perdemos o sono às madrugadas, rolamos de um lado, rolamos de um outro, o sono foi embora, os pensamentos tomam de conta da nossa mente. É nesse momento que nós temos que orar para Deus preservar a nossa mente, que está ao controle de tudo.
Mas Deus, Ele tem o poder de nesta noite chamar à existência a vitória que você precisa, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Tem pessoas que vai sair daqui e vai voltar para contar o testemunho, a vitória que Deus deu para a tua vida, porque Ele é o Criador. Ele está acima de todas as entidades. Eu vou falar, Ele está acima de Buda, Ele está acima de Cida do Norte, Ele está acima de Bonfim da Bahia, é Cício de Juazeiro. Ele é mais poderoso do que ferradura de cavalo atrás da porta. Ele é mais poderoso do que água benta. Ele é mais poderoso de vassoura de piaçava. Ele é poderoso do que nota de dólar envelhecida dentro da carteira. Ele está aqui para te dar vitória nesta noite. Bendito seja Deus. Adore a Ele, magnifique o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Já estou encerrando a palavra, irmãos, nesta noite. Mas Paulo, ele vai frisar no versículo de número 5. Ele vai dizer: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra do Evangelho. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, Pedro vai dizer assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ressuscitou para uma nova esperança, mediante a ressurreição de Jesus, para uma herança incorruptível e que não se pode murchar. A esperança da igreja é o fim da pandemia. A esperança da igreja é as portas abertas de emprego e todo mundo aí dando glória. A nossa esperança, meus amados irmãos, é se eu e você nesta noite tombar aqui, nós vamos acordando para isso. A esperança da igreja é céu de glória. Essa esperança o diabo não pode arrancar do nosso coração. Ela não pode morrer, ela não pode murchar. A nossa esperança está reservada nos céus. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Agora Paulo vai escrever, irmãos, na carta aos Filipenses. Ele escreve assim: muitas vezes eu vos disse novamente, digo agora, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, a glória deles é para sua vergonha e perdição, porque eles só pensam em carro, terreno, dinheiro, botar banca lá fora. O Deus deles é aqui na terra. Mas Paulo vai dizer: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Senhor Salvador, que vai transformar o nosso corpo abatido. Oh irmãos, este corpo pecaminoso, cheio de enfermidade, lepra, câncer, toda enfermidade, porque vivemos em um mundo corrompido, esse corpo vai ser transformado em um corpo glorioso. Glória a Deus, e estaremos para sempre com o Senhor. Olha a nossa esperança, irmãos. 1 Coríntios capítulo de número 15, o versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os santos que estão lá no Parque das Flores, lá na saudade, lá no cemitério dos Amarais, em todos os cemitérios do mundo, eles vão ressuscitar em um corpo glorioso. As catatumbas, covas, vai ter que abrir a boca, e os santos vai ser ressuscitado, e depois nós. Não vai dar tempo não, mocidade, não vai dar tempo não, meus irmãos. Nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Nós vamos desaparecer deste mundo nojento, pecaminoso, e vamos estar com o Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Vai ser mais ou menos assim. Se Jesus voltar agora, vai ser muito rápido. Você vai olhar do lado, a irmã que está do teu lado, se você ficar, vai ver só a roupa dela. O pânico vai tomar de conta, o desespero. Aleluia! Mas nesta igreja, o diabo não vai ter o sabor de dizer ele ficou porque todos aqui são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Cadê os salvos? Cadê os salvos? Cadê os salvos? Oh, adore a Deus, adore a Deus. O céu nos espera. O Covid-19 está aí. Coisas piores estão para chegar. A Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, ingrato, profano, desobediente a pais e a mães, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Nós estamos vivendo isso. É tempo de gritarmos: Maranata, Maranata. Aleluia. Oh, aleluia. Adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para adorar. Faça isso nesta noite. Aleluia. Aleluia. O Espírito testifica com a igreja nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Romanos capítulo de número 13. E eu encerro nesta noite. E digo isso, aleluia, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, irmãos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Mas, pregador, desde quando eu me entendo por gente é que fala que Jesus está voltando, esse negócio todo? Já estou prestes a estar com o Senhor e eu ainda escuto isso. E eu estava pensando sobre isso. E lembro-me que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos é como um.
Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Oh glória! Oh, é tempo de nós acordarmos, é tempo de orarmos mais, é tempo de nos despertarmos, porque Jesus Cristo está às portas. Bendito seja o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, a poder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E se nós não nos vermos mais, nos veremos na glória.